Olá, eu sou Márcia Chiadi, jornalista, agricultora urbana e apaixonada pelas plantas comestíveis, pelas hortas e pelos jardins medicinais. Hoje eu estou aqui para conversar com vocês no podcast Cuidar de Você da Unimed, para falar um pouquinho sobre esse contato com a natureza e tantos benefícios que ele nos traz, né, que nos revigora, que nos dá saúde, que nos dá energia. Você pode acompanhar esse bate-papo nas plataformas digitais da Unimed. Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast da Unimed Campo Grande, Cuidar de Você. Hoje, nosso tema é benefícios da jardinagem com Márcia Chiadi, jornalista, agricultora urbana, apaixonada por plantas comestíveis, idealizadora e proprietária do Recanto das Ervas. Marcinha, falei um pouquinho de você, mas eu quero que você fale um pouco mais da Márcia e explique para nós essa questão de agricultora urbana. Então, eu trabalhei durante 20 anos na minha área, né, na profissão de jornalista, né? E em um determinado momento eu resolvi cultivar numa chácara que era bem no centro da cidade, que era a chácara da minha família. Era cultivo, né, hobby mesmo, de final de semana. E era no centro também da cidade, uma chácara. Depois essa chácara foi vendida e eu continuei plantando, cultivando num terreno ao lado da minha casa, né, plantando ervas, flores comestíveis, frutas. E é isso, agricultora urbana, porque eu cultivo dentro da cidade, num pequeno espaço, num terreno. Então, toda pessoa que cultiva, né, no seu quintal de casa, num canteiro, até na praça, pode sim se intitular agricultora urbana, porque a gente está praticando agricultura, né? Legal. Márcia, você fala, né, que você começou de uma forma tranquila, num terreno da família. Mas, assim, há muito tempo, como a gente acompanha, né, essa sua mudança profissional, por assim dizer, ou essa sua paixão, ou o aparecer dessa paixão, né, sua pelas plantas e tudo, teve algum momento, como é que isso aconteceu? Foi só porque tinha o terreno? Conta um pouquinho para nós dessa paixão que surgiu, assim. Na verdade, teve um momento, assim, bem crucial, né? Eu sempre tive 2, 3 empregos, né? Trabalhei muito, todo jornalista acumula, né, várias funções, trabalha meio período num lugar, meio período no outro. E os meus filhos eram pequenos, né? E aí eu sentia muito a necessidade de ter qualidade de tempo com eles, né? Qualidade de vida, de tempo. E aí, eu sempre estava ali na chácara, eu nasci numa chácara, né? Ah, que gostoso, né? Que foi nessa chácara dos meus pais, da minha família, né? E aí, num determinado momento, eu resolvi usar os meus dias de folga, né? De final de semana, quando eu tinha folga, para cultivar temperos, né? Para alimentação. E ali eu tive um grande despertar, né? Porque assim, aquilo voltou tudo na minha memória, né? Aquela coisa da memória afetiva, de quando você é criança, você lembrar dos seus pais que estavam ali colhendo, e os meus pais sempre cultivaram, né? O meu pai era dentista, mas final de semana ele plantava. Então isso vem muito da minha família. Legal. E aí teve esse momento assim de repensar, né, a qualidade de tempo com os meus filhos, e eu resolvi tentar uma transformação de vida. Naquele momento ali, continuei fazendo as duas coisas, trabalhando na área, né? Na época eu até dava aula na universidade, então eu trabalhava o dia inteiro, trabalhava, né, no setor público, e à noite eu dava aula no curso de comunicação. Então, assim, tinha uma rotina assim, absurda, carregada com 2 crianças e tal. E aí eu falei, não, eu preciso repensar a minha vida. E aí foi o despertar, né, com as ervas, com as plantas. Conheci uma pessoa muito, muito especial na minha vida, que foi uma professora lá de Maracaju, né, a professora Marinês. Infelizmente, esse ano ela nos deixou, né? Ela faleceu, mas assim, foi uma pessoa que eu fiquei realmente encantada do amor dela pela natureza, pelas plantas, né? Pelas ervas medicinais, né? Porque eu, desde o início, eu comecei a cultivar
plantas para usar tanto na alimentação quanto para melhorar a saúde. Que legal. E aí eu tive todo esse start aí, e aí se transformou. Fez a virada de chave. Fiz uma virada de chave, exatamente. E por que eu te pergunto muito isso, Márcia? Porque, e nós vamos também no decorrer aqui do nosso bate-papo falar muito, a pandemia eu acho que deixou mais evidente ainda essa necessidade que as pessoas, ou que muitas pessoas, sentem às vezes de mudar, de virar a chave, certo? Não só por excesso de trabalho, mas de repente descontentamento por alguma coisa, enfim, e acaba se procurando outra. Então, quando você traz essa sua história, eu quero, na verdade, somar com isso, com as demais pessoas, comigo, e enfim, quem quer fazer pequenas mudanças ou às vezes mudanças grandes no seu jeito de ser, na sua qualidade de vida. E aí nós sabemos que as plantas têm toda uma capacidade, né, para ajudar não só no estresse, mas para trazer aí o cuidado, relaxamento, contemplação. E é isso que você está falando para nós, não é? Sim, exatamente. Eu busquei, né, na natureza e assim, esse foi, na verdade, um grande despertar que eu tive. Por mais que eu, né, nasci numa chácara, tudo, a gente, né, numa rotina, né, no caso de jornalista, você vai para um lado assim que você não para olhar para o céu, né? Muitas vezes fala, gente, você olhou para o céu hoje? Você viu como o céu tá lindo? Não, ninguém olhou para o céu, porque não dá tempo de olhar para o céu. Tá tudo no piloto automático. Exatamente. Né? E esse momento assim dessa conexão me trouxe muitos questionamentos, né? Assim, do que eu estava fazendo, né? Com o meu tempo, com a minha família. E foi um processo, assim, muito transformador. Que legal. Né? E não imaginava, na verdade, assim, quando eu comecei, era um hobby de final de semana. Não imaginava disso se transformar num negócio. E acabou que eu me envolvi tanto, né? Comecei a estudar as ervas medicinais, as plantas. E falei, gente, é isso. Eu descobri a chave, né? Eu quero fazer isso da minha vida. E me embrenhei, né? Na verdade, em todo esse trabalho aí com as plantas, né? Comecei a trabalhar também muito com as crianças, né? A gente recebia crianças na época, quando eu iniciei o Recanto das Ervas, a gente recebia as crianças na chácara. Era um projeto, né? Era um projeto, assim, de trazer a natureza, né, para dentro das escolas, as escolas participarem desse despertar. Tá. Isso eu acho que as pessoas hoje já estão bem mais, né, diante de toda essa pandemia, né, as pessoas estão buscando esse contato, né? E quando a gente fala desse contato, vamos imaginar o seguinte, começar por uma horta é um negócio muito legal, certo? Que é o que você falou, começa sem grandes pretensões, faz a planta alguma coisa lá que é para o seu consumo diário, né? Sim. E esse contato vai ajudando muito. Agora imagina, você comentou aqui, né? Você tinha um espaço, tem um espaço. E se eu moro num apartamento, como que eu faço? Calvi, dá uma dica para nós aí. Olha, eu sempre falo muito para as pessoas assim, eu dou 5 razões, né? Eu falo, você tem 5 razões para você começar a plantar agora. Não precisa de ter grandes espaços, não. Primeiro, você plantar, colocar a mão na terra, diminui o estresse, né? Diminui muito a ansiedade. Você aprende a entender o tempo, né, da natureza, e isso te transporta para a sua vida, né? Então a gente sempre faz essa conexão, né? Se eu coloco uma semente na terra e tenho que esperar ela germinar para eu replantar, depois para eu colher, para eu comer, então assim, ali você está trabalhando ansiedade, né, o tempo da espera, e na vida a gente tem isso, e as decepções também, porque muitas vezes você planta, né, e morre e não dá certo, e é esse o grande, né, o grande barato. E outra razão, né, que seria a quinta razão, é a gente melhorar muito a nossa saúde quando a gente planta, né, melhora a nossa alimentação. Sim. E se a pessoa tem um apartamento, um cantinho, que bata lá 2, 3 horinhas de sol, ela já pode começar toda essa transformação, né, toda essa revolução na vida dela. Preciso pegar umas técnicas com você, porque já tentei várias vezes e eu acho que a natureza quer me ensinar a viver com a frustração. E aí você tem toda essa coisa. Vou tentar de novo, o que eu errei, o que eu fiz demais, eu molhei demais, eu molhei de menos, tem sol, não tem.
Isso é um grande aprendizado, né? Então, eu falo assim, às vezes as pessoas falam, mas você tem dedo verde. Todos nós temos dedo verde. Bom saber. Todos então, nós. minha causa não está perdida. Eu tenho essa teoria que não existe... fulano tem dedo verde. Todo mundo pode plantar, todo mundo pode cultivar e todo mundo pode se beneficiar da natureza. Ela recebe a minha energia? Sim, na verdade, assim, o que as pessoas falam assim, eu plantei, deixei lá, mas morreu, não sei o quê. Ela precisa de cuidado. Né? Ela precisa de carinho, você voltar do trabalho, aquele momento de... Eu falo assim, regar as plantas pode ser um ato muito importante no dia de uma pessoa. Né? Depois de um dia de trabalho, ela voltar para casa e pegar um regador e ter essa conexão com aquela planta e ali desestressar, e é o momento que ela vai refletir, né, o que ela faz com o tempo dela, com a saúde. Sim. Então, todo mundo pode iniciar esse processo, que eu sempre falo que ele é revolucionário na vida de todo mundo. Né? E se você tem um jardim, por que não transformar o seu jardim em um jardim comestível? Né? Você não precisa só plantar né, plantas que não são comestíveis, né? que são só para... Porque, na verdade, um pé de alface é lindo. Né? Às vezes as pessoas falam, nossa, mas é ornamental também. Sim. A gente tem várias flores comestíveis, todas as rosas cultivadas por nós, sem química, sem agrotóxico, elas podem ir para o nosso prato. Então, você pode fazer uma salada aí de alface, rúcula e tal, e colocar umas rosas que você cultiva. Além de ficar super bonito, né? Fica lindo, né? E tem a questão, né, tem os antioxidantes das folhas mais escuras. Você sabe que a primeira vez que eu comi planta comestível foi lá no Recanto. Lá no restaurante. Foi no restaurante que eu olhei e falei, eu preciso quebrar essa barreira. Exatamente. E a primeira vez que você come realmente parece, tipo, que gosto vai ter isso? Tipo, será que isso é um veneno? Não tem um negócio? E é tão Sim, lógico, gostoso, tendo todos né? esses cuidados, né, da gente cultivar as nossas flores, né? Porque as flores realmente elas precisam ser orgânicas, né? Você não pode ir numa floricultura, comprar uma rosa e colocar no seu prato, porque ali tem química e aí ela vai estar toda contaminada. Mas a partir do momento que você cultiva, né, num vaso na sua casa ou no seu jardim, você agrega isso a essa alimentação, sai da monotonia, né, que a gente chama de muita monotonia alimentar. O que as pessoas estão habituadas a comer? Só salada de alface, tomate, cebola, rúcula e uma coisinha a mais. Se você tem no teu quintal e você conhece, né, aí seria um outro assunto, né? Conhece um pouco das plantas alimentícias não convencionais, são plantas que brotam no nosso quintal, que fazem bem para a nossa saúde e a gente pode consumir e quebrar essa monotonia. Por que não, né? Por que não, né? Então, assim, eu acho que é um universo... E são experiências, São né? experiências e é um universo maravilhoso. Por exemplo, às vezes as pessoas falam, mas você é sempre calma, tal. Não, eu tenho meus estresses, né? Tem a minha empresa, o funcionário falta, tem 1000 coisas. Mas a partir do momento que eu me volto ali para o jardim, né? No próprio restaurante, eu chego na minha casa, que a minha casa também tem um monte de plantas, né? Ou na horta, né? Que é próximo. Aquilo, assim, dá uma reenergizada. Eu imagino. É muito, muito interessante, né? Assim, o ar é diferente, né? E, assim, esse contato mesmo, né? Essa conexão com a natureza. E a gente resgata coisas muito antigas, né? De família, de tempos que a gente era criança. Então, tudo isso te abastece. Aquele saudosismo que é tão gostoso. É muito bom. Sentir, né? Eu falo que é uma forma de você cuidar da mente, né? Que é também uma terapia, né? Isso é comprovado, tanto que eu acho que você já deve ter percebido, né? A Unimed levantou, antes mesmo da pandemia, nós já estávamos num movimento que chama mudança de hábito, mude um hábito. E aí, durante a pandemia, fizemos e falamos muito disso, até porque tivemos que mudar N hábitos, né? E muito rapidamente, para poder nos adaptarmos. Mas um dos itens é exatamente isso, o cultivo de plantas, o contato com a natureza, sabe? Que faz bem para a saúde como um todo, por conta da alimentação. Já ouviu falar de hortoterapia, né? As pessoas fazem hortas em clínicas, em hospitais.
em espaços, né, para tratamento, né? Porque é uma terapia. Sim, né? É muito legal. Ô, Márcia, e quando você fala terapia, comece, faça, vamos lá, vou trazer meu caso, tá? Minha mãe é como você, que eu falo que ela tem a mão boa para plantas, mas daí, como você disse, não é a pessoa, é ter a capacidade de desenvolver isso, né? De se entregar ao processo. Aí, vira e mexe, ela vai lá na minha casa e me ajuda, né? Com uma mini hortinha que eu tenho, algumas plantas. Mas, assim, eu confesso a você que eu não sei cuidar muito bem delas, mas estou tentando. Agora, uma coisa que dá muito certo, suculenta e cacto, né? Com certeza. Porque elas são muito resistentes. São bem assim. resistentes, são plantas muito generosas, né? Porque elas são... É muito difícil só se você usar muita água, né? Afogar as plantas, no caso os cactos e suculentas, mas elas são muito generosas. Eu estou olhando aqui porque nós estamos num papo tão bom e os meninos estão me falando assim, atenção porque tem mais assunto para você falar. Tá vendo que isso quer dizer que em breve você volta para bater mais um papo conosco. Sim, e quem sabe falar de hortoterapia. Eu gostei isso é muito bacana. Disso que você falou. Agora vamos lá. Rotina de regar planta. Sim, esse é um assunto bem importante, né? Quando a gente fala, porque geralmente as pessoas matam as plantas, são dois extremos, ou excesso de água ou falta de água. Ou ela esquece, não molha nunca mais, né? Ou ela rega demais com medo da planta. Não, ela tá. E às vezes você vê uma planta murchinha, quem não tem muito hábito de estar ali em contato, olha e fala, essa planta tá precisando de água. Né? Ou ela tá murcha porque ela tá precisando de água. E muitas vezes, até o aspecto dela murcha é porque ela está com excesso de água. Olha, porque as raízes estão apodrecendo. Né? Às vezes uma falta de uma drenagem num vaso. Né? O vaso precisa ter uma drenagem, né? De colocar pedras no fundo, um pouco de areia. Então, às vezes a raiz fica... Então, a planta necessita, na verdade, a água precisa passar por esse vaso e ela se nutrir ali daquela água, ela sugar essa água e ela escorrer, ela não pode ficar parada no fundo de um vaso. Então tem todas essas coisas, só que isso são pequenas técnicas, né? A gente pode, são pequenas experiências, né? Que a gente vai desenvolvendo. Eu ouço muito as pessoas falarem assim, eu não planto porque eu não tenho terra. Eu não tenho terra preta. Terra preta, a famosa as terra preta, né? As pessoas ficam atrás da terra preta. Daí eu falo assim, não, você pode produzir a sua terra. Como, né? Esses dias eu fiz uma oficina aqui no Sesc e aí as pessoas ficaram, nossa, mas isso vai dar certo. Eu fiz um plantio em caixas, né? Então eu falei assim, você não precisa de dinheiro nenhum para você começar a plantar. Porque às vezes as pessoas vão nesses gardens, né? Na jardinagem, vai floricultura, querem comprar uma série de coisas, né? De material e fertilizante para... E aí a gente fez um plantio numa caixa com palhas. Essas palhas e folhas secas que a gente recolheu, né, do quintal, da rua. E a gente faz algumas camadas, né? Uma técnica bem legal, porque você faz uma grande camada de palha úmida, e você vem com um pouquinho de composto orgânico, coloca mais palha, composto, você faz um sanduíche. Isso é compostagem? Ou não chega a ser composto? Sim, não, esse aí, na verdade, ela mesma vai se desintegrar ao longo do tempo. Entendi. Então, você pode já plantar na palha. Tá. E aí, você vai regar essa caixa. Daqui 2, 3 meses, aquilo vai ser transformado num adubo riquíssimo, numa terra solta, leve. Então, e assim, simples de fazer, né? Simples. Barata. E você pode produzir a sua terra. Então, assim, eu sempre falo para as pessoas, não jogue... lembra aquela mania que as pessoas tinham de varrer quintal, né? Antigamente. Até hoje, algumas pessoas... Deixa amontoado. ou tira toda a parte, matéria orgânica que tem na terra. E, na verdade, a gente precisa cobrir o nosso solo. Entendi. A gente precisa proteger o solo e devolver para ele matéria orgânica. Ok. Então, essa também é uma das técnicas da agrofloresta, né? Hoje eu pratico, na verdade, uma agrofloresta urbana também, que é essa minha horta, ela, ao longo dessa horta que eu tenho hoje, já tem uns 10 anos que eu planto nela. Então, eu olho as fotos de 10 anos atrás e olho as fotos de hoje e falo, meu Deus, que transformação. Então, assim, eu fui aprendendo, fazendo e lendo bastante, né? Cursos e tal. Mas, assim,
acontecer no dia a dia. Então, antes eu não plantava nenhuma árvore no meio da horta, que eu falava, não vai dar certo, tem que plantar uma fileira de alface, uma fileira... Não, hoje é tudo muito misturado, né? Uma planta protege a outra, é uma técnica, né, de agroflorestal. E é isso, e a gente vai no dia a dia. Né? Então, quando a gente entra nesse mundo, né, das plantas, das ervas medicinais, né, nesse momento agora de pandemia, né, a gente sabe que os chás, né, as infusões, elas podem ajudar muito a recuperação das pessoas. E você tendo isso no teu quintal... A relaxar, né? Sim, exatamente. Até curar uma tosse, né? Às vezes uma tosse que está difícil de sair. Você faz um xarope lá de guaco, de hortelã do norte, de gengibre. E ajuda muito. Então, você tendo isso no seu quintal, melhor ainda. Né? E além do prazer de você poder ir lá no seu quintal colher, saber que aquela erva você plantou, você cuidou, você colheu. Muito legal. Nós falaríamos tanto, né? Eu tenho aqui ainda para falar vários itens com você, mas ficamos tanto tempo falando. E eu falo muito também. Não, e eu também. Eu já estou aqui querendo contar algumas experiências, pegar algumas dicas, mas eu quero dizer que nós vamos trazer mais esse assunto, porque o que o podcast da Unimed Campo Grande quer é isso mesmo, é ter uma diversidade de temas e temas relevantes no sentido de trazer essas levezas para o nosso dia a dia, para que as pessoas tenham e sintam o prazer numa vida talvez mais leve, né? E, enfim, dentro dos novos modelos que a gente tem aí. Eu quero que você finalize imaginando que quem nos escuta, quem nos acompanha, ele quer saber o que o plantar, o cuidado das plantas, talvez muito o que você falou, que é isso que eu vou refletir hoje quando eu olhar para a minha plantinha, respeitar o tempo dela. Sim. E que isso tem que ser uma sabedoria para nós, né? Somos seres, cada um no seu canto, tendo que respeitar, né, os seus momentos. Eu queria que você finalizasse imaginando um pouco esse cenário. Olha, o que eu posso deixar de uma mensagem para as pessoas é que as plantas, né, a natureza, o cultivo, mesmo que for num vaso, né, ela pode te proporcionar coisas tão grandes, né, grandezas assim tão intensas, né, uma transformação tão grande na sua vida, que vale muito a pena dedicar um tempo. Né? Eu falo sempre para as pessoas, 10 minutinhos do seu dia, né, para você ter um vasinho, você se conectar, aprender com as dificuldades dessa planta, de você ter um bichinho que comeu. Às vezes as pessoas ficam, mas eu tenho lá couve, a lagarta comeu tudo. Então, assim, entender isso, né, aceitar algumas situações, por exemplo, um quintal que tem muita formiga, ele está desequilibrado. Né? Então, se você equilibra, se você faz uma mistura de várias plantas, deixa brotar as não convencionais ali, você vai conseguir um equilíbrio nesse ambiente. E o que eu falo é para as pessoas começarem, nem que for num pequeno vaso, né, para sentir esses benefícios, né, numa natureza generosa, uma natureza grandiosa que está aí. A gente está numa cidade que tem uma exuberância, né, assim, enorme, né, uma quantidade de árvores. Sim, nós somos e sentir muito isso. Bons. E a gente cuidar do nosso ambiente, separar o nosso lixo. Né? Quando a gente começa a plantar, a cultivar, a gente começa isso lá na nossa cozinha. Né? Pensando no que a gente está comendo, no que a gente está consumindo, separando esse lixo, né? Que não é lixo, na verdade, que são resíduos que vão voltar para essa terra, fazendo uma compostagem, que também é um outro assunto, e aí devolver. Né? Legal, fazer esse ciclo girar e devolver para a terra tudo que ela nos dá de coisa boa, né? Bom, gente, Márcia, gratidão por estar conosco. Recanto das Ervas, para quem gosta de uma boa comida saudável, experimentem lá as flores comestíveis, as plantas, eu indico, tá? Sou cliente de longa data lá. Parabéns, eu acredito que esse momento de pandemia vocês também foram resistentes, né? Sim, mantendo o negócio. Com certeza. E acima de tudo, parabéns pelo seu projeto que começou lá atrás, que a todos chamou a atenção de como as pessoas conseguem direcionar a vida ou levar para o caminho que tem vontade. E é o que você nos trouxe aqui. Isso mesmo, eu agradeço a oportunidade de compartilhar um pouquinho, né?
e esse amor à natureza, às plantas. E nós voltaremos mais com você aqui com mais temas em relação a isso. Quem nos acompanha, por favor, Unimed CG Oficial nas redes sociais. Até a próxima.